Subtítulo: Portais do corpo. Tato, paladar, olfato, visão e audição são os pontos de entrada usados pelos espíritos demoníacos. Conforme eles entram de fora para dentro, você pode se tornar o templo para eles se expressarem através de você. Eu comecei a perceber que eu precisava liberar de alguma forma o poder de Deus de dentro de mim para que a vida de Deus pudesse ser expressada através de mim para o mundo ao meu redor. Então, o que tinha dentro de mim? O reino do céu. Isso estava para se tornar uma expressão fora de mim, como o reino de Deus. Eu estava para me tornar uma expressão de Cristo na terra. Estes portais do corpo precisavam expressar e manifestar a glória de Deus. O corpo não foi feito para que os espíritos demoníacos venham usar para se expressar. Subtítulo: Portais do Espírito. Nós precisamos ser transformados na imagem de Cristo. Essa imagem vem de dentro e atravessa o lado de fora. Ela não vem de fontes externas entrando do lado de dentro. A glória precisa vir do lado de dentro de mim para fora. Mas como? O que eu preciso fazer para liberar esta glória? De onde ela flui? Como ela funciona e de onde ela começa? Para que algo flua, precisa haver uma passagem começando do meu espírito, passando pela minha alma e para fora, e dentro do meu corpo. Examinando todos os portais do corpo, alma e espírito do homem, eles não pareciam completos. Não só isso, mas ainda parecia muito difícil tocar a glória de Deus em intimidade, a própria presença de Deus dentro de mim. O Senhor me levou a uma escritura em particular. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. O desejo do Senhor é cear e comungar em profunda comunhão. Um lugar de intimidade profunda conosco pode ser sentido através das palavras dele. Minha pergunta ao Senhor foi: mas nós usamos isso para pessoas não salvas nascendo de novo? Quão frequentemente simplesmente aceitamos as coisas no corpo de Cristo porque sempre foi assim? E o Senhor me disse: é isso mesmo, mas também serve para os meus filhos que foram salvos e precisam experimentar a intimidade profunda. Uma pessoa sendo salva não tem ideia o que significa ter intimidade profunda. Ela simplesmente quer seus pecados lavados e esquecidos. E o Senhor me disse: este é o portal na sua parte mais profunda, onde você me toca e eu te toco. Este portal mora no centro do seu espírito. Ele é referido como o primeiro amor. É por isso que eu desenhei o diagrama como ele é, como um portal dentro da área da glória de Deus que mora dentro de nós, no nosso espírito. Eu me refiro a isso como o véu que foi rasgado por Cristo, Mateus 27:51 e Hebreus 9:3. Então, nós somos capazes de entrar livremente e ter intimidade com Cristo no santo lugar. O lugar da habitação dele dentro de cada um de nós, para sermos capazes de nos alimentar e beber dele. Subtítulo: O portal do primeiro amor. O que é primeiro amor? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículos 4 e 7. O lugar da habitação de Deus é no centro do nosso ser. O paraíso dele é um lugar de paz e glória. Através do primeiro amor, você e eu temos acesso à árvore da vida. Eu escutei as pessoas dizerem:
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24. Essa espada flamejante é o mesmo fogo que queima com a glória de Deus. Então, quando nós permitimos que o fogo da glória passe pelas nossas vidas, essa espada não pode nos matar, porque nós já passamos por essa glória e ela não pode nos ferir. Nós, porém, temos acesso à árvore da vida. Deus quer que nós aprendamos como nos alimentar da árvore da vida. Há tantos cristãos hoje que estão se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que sempre vêm de fora para dentro, tentando mudar os seus comportamentos, enquanto a árvore da vida produz vida de dentro para fora. Todos nós estivemos apaixonados desta forma em algum momento por causa do primeiro amor. Eu acredito que este é uma das maiores estratégias de Satanás para o mundo hoje. É fazer com que as pessoas fechem o portal do primeiro amor através de experiências traumáticas e votos internos através de feridas causadas por terceiros. Se ele pode fechar este portal, ele pode nos impedir de tocar Deus no centro do nosso ser. Uma das chaves para destrancar e tirar as correntes de algo é ser capaz de reconhecer do que as correntes são feitas e, então, ser capaz de lidar com os problemas que estão associados às cadeias e blocos. Subtítulo: Algumas das minhas próprias experiências. Eu me lembro de estar apaixonado por uma jovem moça e de escrever uma carta de amor para ela. Infelizmente, o professor achou a carta e leu para toda a sala. Eu fiz um voto interno, então, que isso nunca aconteceria novamente. Este voto deu início ao acorrentamento da minha porta interna do primeiro amor. Algumas semanas depois, eu coloquei meu chapéu na geladeira. Você sabe os tipos de coisas que a mente faz quando você está apaixonado. Porém, quando meu pai o encontrou, ele riu muito. No meu coração, eu coloquei outra corrente no portão. Eu me lembro de ficar na porta dessa sala apenas esperando por aquela menina que eu estava apaixonado passar. Eu só queria ver ela, passar por ela e sentir aquele contentamento que acontecia. Eu tinha alguns amigos que ficam por perto para me vigiar. Eles começaram a rir e zombar. Ah, parece que ele está apaixonado. Outra corrente foi colocada no portal do primeiro amor. E eu disse por dentro: ninguém me verá assim novamente. Como você pode perceber, neste estágio, eu tinha efetivamente fechado o lugar onde nós devemos ser capazes de tocar a própria presença de Deus dentro de nós. Eu fui incapaz de passar por ele, porque o portal estava bloqueado e fechado. Subtítulo: Encontrando a maçaneta. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Adivinha? A maçaneta está do seu lado. Nós devemos ter a atitude de abri-la. Jesus fica lá e bate e espera para que nós abramos a porta. Mas muitos de nós têm estado tão acorrentados nesta área por experiências passadas que o portal do primeiro amor nas nossas vidas está acorrentado e fechado e, portanto, somos incapazes de ter este tipo de comunhão com o Pai em um lugar de intimidade. Frequentemente eu uso uma imagem bem natural para dar à minha alma algo que ela possa trabalhar quando eu estou com Deus. E as correntes que eu coloquei ao redor da entrada, bloqueando o meu portal, eu precisava quebrá-las. Em uma conversa com Deus sobre isso, ele me disse para pegar umas correntes e alguns alicates e cortar ela. Assistir isso e escutar ela se quebrando e caindo no chão. Conforme eu estava cortando, eu estava absorvendo as imagens e vendo as correntes dos meus portais internos sendo cortadas e lançadas fora.
A palavra descreve ele bem claramente de pé na porta. Então eu me coloquei de frente a uma porta na minha casa enquanto orava e gravei a imagem na minha imaginação. Eu passei mais tempo orando em línguas e conforme eu entrava na dimensão do Espírito, podia ver a porta e ouvir Jesus batendo do outro lado da porta. Mas nesta porta haviam as correntes das minhas experiências que tinham trancado e me impedido de ser capaz de me apaixonar por Deus e me bloqueavam do abandono do primeiro amor novamente. No Espírito eu peguei meus alicates e a palavra de Deus. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Eu comecei a quebrar aquelas correntes no Espírito que estavam sobre a minha porta. Conforme elas quebravam, eu comecei a sentir e a experimentar o luto do que tinha acontecido para que aquelas correntes fossem colocadas sobre a porta. Então, o processo de restauração começou. Conforme as imagens vinham, eu reconhecia elas e então eu as apagava com o sangue de Jesus. A dor vinha e eu permitia que o amor de Deus me curasse. Podia ver a porta, mas não havia maçaneta nela. E perguntei ao Senhor, como posso abrir esta porta se não há maçaneta? O Senhor disse que eu tinha me feito cego à maçaneta por causa do medo do que os outros diriam sobre estar apaixonado e o medo do amor que estava atrás da porta. Ele me disse que somente aqueles que vierem e tocarem a porta encontrariam a maçaneta. Então eu coloquei a minha mão na porta e de repente eu vi a maçaneta. Subtítulo: O Fogo do Amor. Assistindo o clipe de um filme chamado Cortina de Fogo, há uma situação onde um cômodo está muito quente e cheio de fogo, mas ele não pode queimar por falta de oxigênio. Conforme a porta é aberta, a entrada do oxigênio causa uma tremenda explosão de fogo que passa pela porta e para o cômodo seguinte. Atrás da porta do primeiro amor, há uma nuvem de fogo que está esperando para vir para fora e nos transformar na imagem do Filho. Bem, eu não sabia deste estágio, então eu cegamente abri a porta e de repente, vush! Eu fui atingido por este estonteante amor, a aceitação e a presença de Deus. Não há palavras para descrever isso. Eu caí no chão. Jesus tinha vindo se encontrar comigo porque eu tinha aberto a porta para deixá-lo entrar. Subtítulo: Cumprimento. De repente eu me encontrava na igreja ou em casa presente, em uma reunião e sentia dentro de mim este anseio e desejo para ter um vislumbre de Jesus e sentia o seu amor vindo. É Jesus. Somente de sentir a presença dele passando, não podemos estar apaixonados? Especialmente quando é com o Rei dos Reis. Eu me encontrava em reuniões esperando pelo cheiro do perfume dele, e eu ia ofegante até a presença dele. Em Salmos, Davi disse: A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Salmos 84, versículo 2. E este anseio é o primeiro amor. É um desejo profundo de sentir e experimentar o poder e a presença de Deus em realidade e intimidade. Eu me encontrei neste sentimento eufórico de estar apaixonado de novo. Por semanas, eu simplesmente esperava Jesus entrar. Esta fome construiu o desejo por intimidade novamente. De dentro do portal do primeiro amor, você encontra um segredo de amantes. As coisas secretas do coração do Pai. É deste lugar do homem interno que rios fluirão. A Bíblia em Ezequiel fala sobre o rio de Deus, no capítulo 47. Este rio começa como um pequeno fio de água da fonte, o lugar de habitação de Deus. E onde fica este lugar?
fica dentro do nosso espírito. Subtítulo: Portais do Espírito. Revelação, intuição, oração, reverência, fé, esperança, adoração, temor a Deus. Estes portais criam a natureza do nosso espírito. É a forma mais alta de vida referida na Bíblia como Zoe. Na maior parte dos cristãos, muitos destes portais nunca foram abertos para o Espírito Santo para que a presença de Deus passe. De aproximadamente 80% de todos os cristãos que vi, eu encontrei somente 2 ou 3 portais abertos e fluindo com a presença de Deus. Alguns se referem a estes portais ou faculdades, temor ao Senhor, reverência, adoração e etc., como lugar de comunhão com Deus. Como cada um tem uma função separada, eu escolhi nomear eles individualmente, porque a adoração é algo que é feito em uma base regular e ela nos habilita a tocar a Deus neste lugar. Frequentemente, muitos de nós ficamos somente em alguns dos nossos portais e nos tornamos efetivos para Deus somente em uma área, quando nós precisamos funcionar e fluir em todos estes portais para nos movermos em dimensões maiores de autoridade. E é somente a medida da sua liberdade que dita o que é liberado para outros. É como um músculo que deve ser usado para ser condicionado. Se nós somente usarmos alguns músculos no natural, nos restringimos e limitamos a uma certa forma de expressão, bem como no espírito. Subtítulo: Como abrir os portais do espírito e deixá-los funcionando. Eu reconheci que precisava que a glória de Deus penetrasse do centro do meu ser para fluir através dos meus portais do Espírito para mudar a minha alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Subtítulo: o primeiro passo. Isto é para começar a pegar a palavra de Deus e a separar o seu espírito do controle e domínio da sua alma. Este controle ocorre a partir do nosso nascimento, conforme nascemos com um espírito que não tem Cristo habitando nele e não funciona apropriadamente em seu lugar adequado, tendo domínio sobre as funções da alma. Esta separação é feita de 3 formas: a. Ao agir com fé; b. A orar sobre a divisão do seu espírito com a sua alma; c. Se não se render às diretrizes do seu espírito, é inútil dizer que nós temos vitória e ainda assim nunca nos apropriamos da vitória para que ela se torne efetiva nas nossas vidas. Por causa da escravidão em que o nosso espírito está submetido à nossa alma, frequentemente pessoas que têm espíritos familiares habitando na vida de suas almas descobrem que eles recebem um discernimento espiritual das coisas. Isso ocorre por um espírito que está assentado em um portal da alma e ganha acesso aos portais do espírito de uma pessoa, geralmente o portal da revelação. Ao se alimentar da rendição da pessoa a este espírito, geralmente em alguma forma de meditação para pactos pessoais, a pessoa é capaz de canalizar as forças destrutivas de demônios através dos seus portais do espírito. Isso se torna uma forma mais profunda de escravidão. Como cristãos que nasceram de novo, nós precisamos render o nosso espírito ao Espírito Santo para que a vida dele flua de dentro do nosso ser espiritual para refletir a santidade e justiça dele e para sermos transformados na imagem de Cristo do lado de fora. Subtítulo: 2. Abrindo nossos portais do Espírito. Como qualquer músculo que não é usado,
ele deteriora até que ele basicamente se torne ineficaz e inútil. Da mesma forma, acontece para os portais do nosso espírito, porque eles não foram usados, muitos deles estão fracos e pequenos e têm pouca influência sobre a nossa vida da alma. O primeiro passo é realmente abrir os portais do seu espírito para Jesus entrar e ter comunhão com você. Apocalipse 3, versículo 20. Primeiro vem o corpo natural e depois o corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46. Eu geralmente uso algo natural para exercitar a imagem de algo na dimensão espiritual, para que eu possa me tornar efetivo nas áreas da minha vida de oração. Subtítulo: Alguns passos simples. Conforme eu abri uma porta no natural, assim também é feito na dimensão espiritual. Com Cristo batendo na porta do outro lado, eu abri a porta ou portal para que ele entrasse e para tomar posse disso em oração. É importante que você faça isso em uma base diária até que o fluxo da unção e a sua disposição de ter Jesus entrando através destes portais no seu espírito seja estabelecido. Isso deve ser feito com todos os portais do seu espírito. Eu passava tempo orando em línguas e eu me colocava no portal dentro da minha alma e espírito, abria a porta e dava boas-vindas ao fogo da glória para entrar. Nós devemos convidar a glória a entrar. Ele não vai invadir onde ele não é bem-vindo. Da mesma forma que convidamos Cristo para as nossas vidas, nós devemos convidar o fogo da glória a fluir através destes portais. Deus simplesmente não fará isso. Ele espera que nós nos rendamos a Ele e convidemos Ele a entrar.